O Egito provoca fascínio e curiosidade por ser uma das civilizações mais antigas do mundo. A história egípcia nos envolve com seu mistério, nos encantando com gigantescos monumentos, múmias, tesouros perdidos e supostas maldições. O Egito é uma longa faixa de terra fértil que está localizado no nordeste da África, na extremidade oriental do Saara, ao norte do Mediterrâneo. O território egípcio na antiguidade era dividido em duas regiões, o Alto Egito e Baixo Egito. A civilização egípcia se desenvolveu graças ao ciclo das cheias do rio Nilo, que produziam um fertilizante chamado humus, uma espécie de terra negra que favorecia a agricultura, contribuindo para o crescimento dos primeiros agrupamentos humanos naquela localidade. Com o desenvolvimento da agricultura, os egípcios aperfeiçoaram suas moradias, construíram navios para o comércio e transporte, favorecendo assim o crescimento e prosperidade da civilização egípcia. Um dos aspectos mais interessantes da civilização egípcia era sem dúvida a religião e a relação que esta tinha com todos os aspectos da vida cotidiana do povo egípcio. Os fenômenos naturais como as cheias do rio Nilo, o amanhecer do sol ou até mesmo as características de determinados animais, tudo estava diretamente ligado com a vontade dos deuses, bem como todos os aspectos sociais, políticos e econômicos do Egito. A religião egípcia era politeísta, ou seja, adorava vários deuses. O povo egípcio acreditava que viver uma vida correta, praticando o bem, poderia garantir vida após a morte. Para isso, os egípcios iniciaram estudos sobre anatomia e descobriram substâncias para o desenvolvimento da técnica da mumificação, com o objetivo de preservar o corpo do falecido para garantir sua passagem para outra vida. O povo egípcio acreditava que quando alguém falecia, o seu espírito seria levado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris para ser julgado por 42 deuses. O livro dos mortos retrata todos os processos que o falecido teria que passar para conseguir a tão sonhada vida após a morte. Não importava a classe social do falecido, ele teria que passar por todas as etapas no mundo dos mortos. O falecido lia o livro dos mortos para dar início ao julgamento. O falecido deveria provar que ao longo de sua vida terrena não teria cometido pecados como matar, roubar, adulterar e outros. Após o falecido afirmar que não cometeu os pecados questionados pelos deuses, o deus Anubis deposita o coração do morto numa balança para ser pesado pela pena da deusa Mate, a deusa da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, o falecido receberia a vida eterna, mas se fosse o contrário, o espírito do falecido era devorado por Anut, desaparecendo para sempre. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já agradeço muito pela sua companhia e se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Os templos no Antigo Egito eram considerados como moradia das divindades na terra, e cada um era dedicado a um deus. O seu interior era apenas acessível ao faraó e aos sacerdotes, contudo o restante da população poderia, através destes, fazer oferendas e apelar às vontades divinas. Os templos egípcios e os seus sacerdotes detinham grande poder e influência sobre todos os aspectos do reino, inclusive até mesmo sobre o faraó. Os templos eram caracterizados como grandes complexos gigantescos, com grandes estátuas dos deuses a quem eram erguidos, sendo realizados festivais e procissões ao longo do ano. Os deuses egípcios poderiam ser representados de diferentes formas, com corpos completamente humanos, ou pela forma animal, ou por corpos contendo partes humanas e de animais.
Os deuses do panteão egípcio foram cultuados em diferentes épocas da história, sendo que alguns até tiveram seus nomes, aparências ou dominâncias alterados. Existiram vários centros religiosos, sendo um dos mais importantes o de Heliópolis, no Reino Antigo. Apesar da presença de divindades cultuadas por todo o país, muitas cidades tinham seu próprio deus protetor. Amon era o deus do ar e do sol, sendo considerado o padroeiro da cidade de Tebas. Amon era geralmente representado numa forma humana, porém no Novo Império passou a ser representado com a cabeça de carneiro, simbolizando a fertilidade. Seu nome significava o oculto, ou seja, o invisível, e sua imagem era pintada de azul para denotar a invisibilidade. Esse atributo da invisibilidade levou a uma crença popular durante o Novo Reino, no conhecimento e na imparcialidade. Com o tempo, Amon foi fundido com o deus Ra, tornando-se Amon-Ra. A deusa Mut é conhecida como a deusa mãe por ser a protetora das almas dos mortos, além de ser esposa de Amon e mãe de Khonsu. Mut era venerada em Luxor, no templo de Amon. Mut é representada por uma mulher que usa 2 coroas na cabeça, representando o Alto e Baixo Egito. A deusa também era retratada como uma vaca. Osíris era o governador da terra, casado com sua irmã, a deusa Ísis, e pai do deus Horus. Osíris é o deus do julgamento, dos mortos e da vegetação, sendo considerado um dos mais importantes e populares da mitologia egípcia. Osíris foi morto pelo seu irmão Sete. A deusa Ísis conseguiu trazê-lo de volta à vida. Após isso, Osíris se tornou o juiz e o senhor dos mortos. Osíris simboliza o renascimento, a ressurreição, a justiça e a fertilidade. Set era o deus do deserto e das tempestades, sendo associado ao caos e à escuridão. Set era representado com o corpo de homem com a cabeça de cão. Também poderia ser representado pelo desenho de um crocodilo ou escorpião. Set também era considerado o deus da guerra, aquele que trazia a desordem e a violência. Os egípcios acreditavam que ele havia sido responsável pelo primeiro homicídio na Terra, por ter matado seu irmão Osíris. Ísis era esposa de Osíris e mãe de Horus, sendo conhecida por sua generosidade, e a deusa da ressurreição por trazer o seu marido de volta à vida. Ísis é representada por uma mulher. Ísis era considerada a mãe de todos os faraós, sendo diretamente associada com o trono egípcio e responsável pela manutenção da vida. Horus é conhecido por vingar a morte de seu pai, matando seu tio Sete e se tornando o rei do Egito. Horus era um dos deuses mais respeitados e cultuados de toda a religiosidade egípcia, sendo considerado o deus dos céus. Os egípcios acreditavam que Horus era um deus protetor da humanidade, sendo também patrono dos homens jovens e protetor da realeza egípcia. Horus era o deus da luz e do céu, sendo representado como um homem com cabeça de falcão, usando uma coroa branca e vermelha. Anubis é conhecido por ser o primeiro embalsamador, ensinando o método da mumificação dos mortos e conduzir suas almas para o tribunal de Osíris. Anubis foi
foi o primeiro deus dos mortos na religiosidade egípcia, mas, com o tempo, os atributos de Anubis passaram a ser relacionados com Osíris, bem como sua ligação com os mortos e a mumificação. Isso gerou certa confusão acerca dos dois deuses e causou também modificações nos mitos que envolviam Anubis. Anubis é representado com um corpo de homem e cabeça de chacal. O deus Ra é o deus do sol, criador de todas as coisas. Ra está associado à construção das pirâmides e à ressurreição dos faraós. Ele é representado com um corpo de homem e cabeça de falcão, com um disco solar em sua cabeça. O deus Thoth é conhecido como o deus da sabedoria, o criador da escrita e magia. Thoth também é o escriba do submundo da Biblioteca dos Mortos. Thoth escreveu os feitiços do Livro dos Mortos e o Livro de Thoth. Ele era representado com um corpo de homem e cabeça de ibis ou babuíno. Hathor era conhecida como a Senhora do Céu, da Terra e do Submundo. Hathor era a deusa do amor, da alegria, do erotismo, da dança, da música e fertilidade, além de ser protetora das mulheres grávidas e do parto. Hathor era adorada em vários locais, mas o principal templo dedicado à sua adoração localizava-se em Dendera, erguido no período ptolomaico. A deusa era retratada como uma mulher com cabeça ou chifres de vaca. Sekhmet era considerada a deusa da guerra por ser poderosa, destruindo os inimigos de Ra e ajudava os faraós. Sekhmet também estava associada à medicina e à saúde. No reinado do faraó Amenhotep III, foram erguidas inúmeras estátuas, principalmente em Karnak, no circuito do templo da deusa Mut, que lhe sucedeu, tendo absorvido as suas características quando, no Império Novo, a cidade mais importante passou a ser Tebas. A deusa era representada com o corpo de uma mulher, com a cabeça de leoa, com um disco solar na cabeça. A deusa Wadjet era protetora do faraó, sempre alerta para atacar qualquer inimigo. O adorno em forma de serpente que aparece nas coroas dos governantes e de muitos deuses do Egito era uma representação dela. Wadjet era retratada como uma cobra naja, ou cabeça de mulher e corpo de cobra. Mat era a deusa da verdade, da ordem, da justiça e harmonia. Mat simbolizava o equilíbrio, sendo representada por uma mulher com uma pena de avestruz na cabeça. Mat era a deusa responsável pela manutenção da ordem cósmica e social. Ela era a esposa do deus Thoth. Ela é mencionada na cerimônia da pesagem do coração no tribunal de Osíris. A deusa Bast era filha do deus Sol Ra, possuindo uma natureza maternal e protetora. Ela era a deusa da fertilidade, da música, da dança e do amor. Bast era uma deusa felina, representada como um gato ou mulher com cabeça de gato. Anuket era a deusa da fertilidade e sexualidade. Ela também estava associada com as cheias do rio Nilo. Inicialmente, a deusa estava ligada à água, mas com o tempo tornou-se uma deusa associada à sexualidade. A deusa era representada como uma mulher ou uma gazela.
Amut era uma divindade devoradora que devorava os corações dos que teriam praticado crimes graves enquanto estavam vivos. Amut possuía a cabeça de crocodilo, da cintura para baixo ela era um hipopótamo e da cintura para cima um leopardo. O deus Ptah era considerado o deus da fertilidade e da construção, sendo padroeiro dos artesãos e dos escultores. Ptah era o deus egípcio que tinha criado os espíritos, o mundo e as criaturas. Ele era o deus patrono de Mênfis, a capital do Egito durante a Era das Pirâmides. Bes era uma divindade muito popular no Egito Antigo, pois os egípcios acreditavam que este deus os protegia do mal. Bes era representado como um anão com barba, orelhas e nariz grandes e a língua de fora. Ao contrário de outros deuses, Bes era retratado olhando para frente. Néfitis era a deusa protetora das almas do povo e da natureza. Ela era irmã e esposa de Sete e mãe de Anubis, fruto de sua relação com Osíris. Néfitis surge associada ao culto dos mortos, sendo representada na cabeceira dos sarcófagos reais durante o Império Novo. A deusa Néfitis está relacionada com a mumificação e a crença da vida após a morte. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!